Boa tarde, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, compreendendo a igreja aqui na cidade de Mossoró e suas congregações, o 13 de maio, aqui também na cidade de Mossoró, e as cidades no Rio Grande do Norte de Patu, Almino Afonso e de Antônio Martins. E também o campo missionário da cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba. Esses estudos estão sendo distribuídos com os irmãos que estão estudando, né? E aqui nós estamos trazendo a exposição do mesmo para que todos fiquem por dentro. Estamos nesse período de pandemia, os irmãos fazem suas reuniões devocionais, né? Muitos em casa, até alguns fazem via videoconferência. Mas aqui estamos trazendo da igreja o estudo da escola dominical, e eu convido você para hoje. Estamos dando início hoje ao livro de Tessalonicenses. Isso aí, nós vamos estudar esse livro durante esses meses. Inclusive nós estamos dando a oportunidade dos irmãos estudarem comigo e no final, né, cada lição fazer o exercício que nós mandamos, né? E no final daremos um prêmio muito especial para quem associar com os irmãos que estão estudando em suas casas. Ok. Então, nós vamos para a nossa escola dominical, o estudo de hoje, né? A igreja dos Tessalonicenses. Vamos começar a primeira parte do capítulo 1, verso de 1 a 5, e durante todos esses meses vamos estudar essa carta. Acabamos de estudar a carta dos Efésios, estamos na conclusão da carta de Romanos, e estamos também pregando, né, nos domingos a partir de hoje, no livro de Colossenses, que é a pura evangelização, é a pessoa do Senhor Jesus, que é o Evangelho, ok? Mas vamos lá, peço aos irmãos que estejam orando nesse período de pandemia, e orar para que saiamos dessa situação onde tem se agravado em determinado lugar, outros já estão sendo recuados, e no Brasil nós estamos numa situação muito difícil, com mais de quase 25 mil mortes. É um dado muito grave, e chegando aqui nessas nossas regiões, em alguns estados aqui, tem se agravado essa curva. Então vamos, nós aqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba, vamos ter o cuidado de se cuidar, de manter essa confinação, essa quarentena, para evitar que tenhamos alguns perigos. E vamos continuar orando firmemente por isso aí. É o nosso pedido à nossa igreja, e estamos não vendo a hora de nós voltarmos a nos reunir presencialmente. Então vamos à exposição do estudo da escola dominical. Livro de Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 5, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Deus e Pai, te pedimos a tua direção, Senhor, agora na exposição da tua palavra. Que nada eu possa falar de mim mesmo, mas aquilo que eu entendi vindo de ti, Senhor. Abençoa todos aqueles que vão ouvir, Pai, a tua palavra,
e que eles recebam no coração e possa, ó Deus, crescer e se edificar, ó Deus, na exposição da Tua Palavra. Ó Deus, nos conduz, que possamos tirar o melhor aprendizado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, sempre nós damos uma explicação, e a explicação é essa. Tessalônica, ela tem data de fundação de 315 a.C., não é? Como todas as cidades portuárias, foi uma cidade muito rica e próspera, né? E ainda hoje. O nome feminino de Tessalônica, dada por Cassandro, que foi um oficial de Alexandre o Grande, né? Uma história bem interessante. Quando Tessalônica tinha 19 anos, morreu então Alexandre o Grande, que era meio irmã de Cassandra, ou não, de Tessalônica, certo? Muito bem. A cidade se tornou próspera e o seu nome atual não é mais Tessalônica, mas agora é Salônica, e pertence à Grécia. Sua população atual é de 1,105 milhão de habitantes, né? E a segunda cidade da Grécia, perdendo apenas para a cidade de Atenas, né? Paulo, em sua segunda viagem missionária, em companhia, como aqui diz o texto, né, de Silas, Silvano, de Silas ou Silvano, a mesma coisa, né, e Timóteo, né, eles conheceram a cidade onde existia ali uma sinagoga de judeus, né, que ficava ali, se reunia ali, era um templo chamado Templo Principal, né. Bem, depois de algum tempo, muitos gregos, né, gentios se converteram a Jesus Cristo, gerando assim um ciúme muito grande, né, dos judeus, que passaram a perseguir Paulo, certo? Conforme diz Atos capítulo 17, verso 5, o seguinte: os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um grande tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo, para então, né, apedrejá-lo, para tirar a vida deles, né? Paulo e Silas tiveram que sair às pressas, e na oportunidade eles foram para Atenas, né, aquela viagem de Atenas, né, que Paulo esteve lá, muito importante, né? Bem, lá em Atenas ele recebeu Timóteo, né, que trouxe boas notícias de Tessalônica, cuja igreja fora plantada por Paulo ali. Olha, nossa exposição da carta de Tessalônica tem como expressamente a via devocional, não é? Não vou entrar aqui em questão doutrinária, mas muito mais para compartilhar com a minha igreja e a todos que se interessarem por essa carta de Tessalonicenses, que é muito boa, né? Que tem aí o conteúdo de doutrinas importantes que Paulo traz para os Tessalonicenses, que, claro, é para todos nós. Bem, vamos continuar nossa exposição. Na introdução nós vamos ter aí os destaques dos 3 versículos que eu escolho para compartilhar com vocês. Olha, foi aí, Tessalônica, foi um tempo de muito trabalho para Paulo, né, que era o plantador da igreja de Tessalônica, né, e no texto fica bem claro, né, o empenho de Paulo e de Silas para ensinar a fé, né, da graça de Deus para os Tessalonicenses, para muitos gregos que não eram judeus, né, eram chamados de gentios, né, embora, claro, tivesse entre os gregos gregos que já nasceram na Grécia, né, mas grande parte creram na nova aliança do Filho de Deus. Grande parte dos gregos, entre gregos gentios e gregos judeus, grande parte creram
no Senhor Jesus, na nova aliança, na nova igreja, não é? Muito bem, então Paulo foi para a Macedônia, obedecendo então uma visão dada por quem? Pelo Espírito Santo, não é? Olha o que diz a Bíblia em Atos 16, verso 9 a 10. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem macedônio estava em pé, lhe rogava dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente, amado, procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus, né, nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Bem, Paulo escreveu essa carta aqui dos Tessalonicenses muito mais para estimulá-los, para amá-los, incentivá-los, e dizendo para eles que eles foram escolhidos, né, por Deus para serem herdeiros da fé, o que eles deveriam anunciar o Evangelho para os seus conterrâneos, para os gregos que eram judeus, mas que grande parte era gentios, amados, não é? E ele dizia bem que o Evangelho de Tessalonicenses é o poder de Deus para as pessoas, não é? Bem, Paulo destacou que eles eram o quê? Portadores do Espírito Santo que estava dentro do coração, amados, deles, para eles serem bem guiados e orientados pelo Espírito Santo e vencerem todas as dificuldades que viria, evidentemente, pela frente. Então eles tinham que estarem preparados, os Tessalonicenses. O verso de número 3 que eu destaco aqui, com a frase da operosidade da fé que vocês têm. Então Paulo avaliou bem a fé que aqueles homens tinham. Depois do tumulto daquele grande, os judaizantes, né, ali perturbando os judeus crentes cristãos e os gentios gregos também ali, então eles estavam lá perturbando, não é? Amados, Paulo em 3 semanas levou o evangelho aos que frequentavam a sinagoga, amado, e muitos judeus creram em Jesus Cristo, amado, e muito maior o número dos gregos que não eram judeus, que eram gentios. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Atos 17:4. Alguns deles foram persuadidos a se juntarem a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes passaram a seguir o Evangelho de Jesus Cristo, né? E ouviam a palavra de Paulo e se interessavam pelo que ele dizia, né? Bem, Paulo era, amados, um exemplo de pastor, plantador de igreja, teólogo operoso, não entende? Hoje o teólogo se acomodam dentro de um gabinete para estudar, tudo bem que estudem muito, né? Mas tem todas as condições, amados, de viabilidade de plantar igrejas. E não faz, alguns fazem. Não estou aqui dizendo que todos não fazem. Mas alguns fazem. Eu conheço teólogos, grandes teólogos na nossa igreja, como Augusto Nicodemos, como também Valdecir, como também o próprio pastor filho Herbert Júnior e outros que plantam igrejas, são teólogos, estão ali estudando a palavra para dar resposta nos dias de hoje, conturbados, difíceis, mas também planta a igreja, estão lá cuidando da igreja, como o Leandro, como o próprio irmão dele, né? Que Sérgio Lima, esse pessoal todos são teólogos de proa, que ensina, que estuda, mas que também estão cuidando de igreja, plantando igreja. Olha, meus irmãos, veja bem, Paulo e Silas, amados, eles eram operosos na pregação do Evangelho, que levou novos cristãos, irmãos, judeus e gentios, a serem também operosos, a ter uma igreja tessalônica operosa, né, que trabalhava, e ele destacava aqui o quanto eles eram operosos, o quanto a igreja desenvolvia, amados, né? Paulo, inclusive, enviou Timóteo, irmão, para a cidade de Tessalônica, amado, tendo em vista que a igreja foi plantada e tinha muita gente, amados, para que, meus amados, dessem uma força àqueles irmãos
no momento da dificuldade que estava enfrentando com aqueles judaizantes, com aqueles que tem hoje, né? Os judaizantes de hoje são aqueles de carteirinha, né? Que fica, amados, ali com a Constituição, quer dizer, com a lei, né? Com a Constituição na mão, né? Antigamente era a lei, mas agora é a Constituição na mão. E ali não abre 1 milímetro, uma vírgula qualquer. E tem uma coisa, se arvora e se enaltecem e crescem quando tem uma vírgula para levar alguém para um tribunal. É o que eu tenho visto. Porque não plantam igreja. São teólogos, entre aspas, mas não plantam igreja, amados. Né? Meus amados, o segundo verso que eu quero destacar aqui para vocês, verso 4. Ele os escolheu. Amados, Paulo aqui lembra eles, né, que eles foram escolhidos, né? Neles manifestaram o Espírito Santo, a escolha da nova criatura, amados, para eles estarem firmes na palavra de Deus, irmãos, né, que sejam instrumentos de edificação na vida deles, para eles estarem sempre dispostos para fazer a obra, o serviço de Deus e sem se cansar. É isso, amados, que é um escolhido, um que serve a Deus, irmãos, né? Amados, a cidade de Tessalônica era grande, era uma cidade próspera, que precisava, amados, ouvir o Evangelho, amados. Ela era uma cidade que vinha prosperando naquela época, né? Que as novas criaturas necessitavam do poder de Deus, irmãos, os crentes, para poderem, amados, levar o Evangelho, o poder de Deus para todas aquelas pessoas, para desenvolverem a missão do Senhor ali entre aquela cidade de Tessalônica. O terceiro verso que eu quero chamar a sua atenção, mas também em poder, né? Verso de número 5, amado. Meus queridos, vamos destacar aqui este verso número 5. Eu quero destacar, não 4, mas eu vou falar 4 e depois a quinta, porque a quinta, a quarta, as 4 primeiras são vindas de Deus. E a quinta é a responsabilidade do homem, é o homem que trabalha, que serve. Então veja bem, amados, aqui nesse texto sagrado, irmãos, diz assim, não somente em palavras, segundo, mas também em poder, 2, mas também no Espírito Santo, 3, e a quarta, em plena convicção, da fé que está no coração, né? Meus amados, e a outra que eu quero lhe chamar a atenção aqui, é essa aqui, já no final do verso 5, nosso modo de agir entre vocês, o que Paulo deu exemplo, mas Silas e mais Timóteo deu exemplo aos Tessalonicenses, que tem que trabalhar, tem que elaborar os estudos, mas tem que trabalhar, de anunciar o reino de Deus, pregar as boas novas da salvação para os homens, meus irmãos, não é? Então, na exposição desse versículo aqui, amados, estamos dando ênfase à questão da ação realizadora da aplicação do Evangelho, amados, que Paulo fez ali para os Tessalonicenses, irmãos, que era necessário para a igreja, meus amados, a igreja continuar, meus queridos, a crescer, não é? Por isso que aqui agora a gente faz algumas intervenções para ajudar nossas igrejas a crescer. Olha, não estou aqui dando ênfase apenas a crescer, mas sim, amado, que o Evangelho fosse pregado. Pregado em quê? No poder, amado, no Espírito Santo e na plena convicção, amados, que cumpre o desejo do Senhor Jesus de fazer discípulos de todas as nações, irmãos, né? E a quinta, agir como nós agimos, o modo como nós agimos, como ele diz aqui, amado, isso é um plano de atuação, de trabalho, contabilizando os objetivos para atender a voz do Senhor Jesus, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso, amados. É isso aí. Bem, nós vamos agora para a exposição dos 3 pontos. O primeiro ponto está no verso de número 3, né? Da operosidade da fé, né, que vocês têm. É muito bom quando a gente vê uma igreja, eu vejo aqui no interior ela crescendo.
E como eu fico feliz, né? Vocês, a operosidade da fé que vocês têm aí, tá trabalhando, está servindo a Deus. Irmãos, o objetivo de Paulo escrever essas cartas, irmãos, né, A1 e A2, duas cartas que ele escreveu, amados, era para os Tessalonicenses, amados, crescessem na fé, desenvolvessem e praticassem o Evangelho, anunciassem o reino de Deus, né, para as pessoas lá de Tessalônica. Amados, a igreja em nossos dias, irmãos, deve fazer o mesmo, exortar os seus membros que professaram a sua fé em Jesus Cristo, amados, para eles poderem crescer e estarem sempre prontos, irmãos, para conhecer o que recebeu da fé, né? E passar para as pessoas a verdade da fé cristã. Não receber um encargo duríssimo de teologia para quem está ali estudando a Bíblia para ser crente, mas receber o que ele creu e passar para os que ainda não creram, amado. Então, Paulo procurou tirar todas as dúvidas dos Tessalonicenses, irmãos, quanto à volta de Jesus Cristo, né? Isso vou ver um pouco mais na frente na carta, né? Muito interessante esses aspectos escatológicos que Paulo vai tratar com os Tessalonicenses, até porque foi provocado por o tumulto daqueles judaizantes. Meus amados, no início desta carta, a igreja é muito jovem, Paulo plantou a igreja em 3 semanas, né? Certo? Ele deixou bem claro, amado, que aqueles crentes novos, tessalonicenses, eles faziam parte, por eleição de Deus, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, irmãos, que Jesus trouxe essa nova aliança, porque antes era povo de Deus, agora, amados, olha o que eu digo sempre para vocês, irmãos, né? Agora não é mais povo, mas agora eles são de Jesus Cristo, né? São de Jesus Cristo, são, amados, a imagem do Filho de Deus, irmãos, né? E era para eles muito oportuno eles aprenderem, amados irmãos, né? Pois tratava-se, amados, que a própria igreja também era nova, e Paulo era um dos plantadores, irmãos, né? Mais doutrinadores, para que os novos irmãos, e a nova igreja ficasse doutrinada, ficasse por dentro dos vendavais que aconteciam, das tempestades, daqueles opositores que queriam denegrir a salvação em Jesus Cristo, amados, né? A importância foi tão grande que Paulo investiu naquela igreja. E o que ele fez? Ele mandou Timóteo para lá, já com alguma experiência, para ajudar os irmãos, né? A igreja, quanto à doutrina, orientar eles, né? Para eles ficarem fortes, amados, né? Amados, os Tessalonicenses deveriam entender principalmente que o fundamento da igreja, amados, é o Senhor Jesus. A parte central, a mola mestra, né? É o Senhor Jesus Cristo, amados, né? E a palavra de Paulo estava dizendo, irmãos, quando ele estava voltando, amado, para Jerusalém, sabia de tudo que havia de enfrentar, mesmo sendo preso, amado, ele estava ali tranquilo para o testemunho sempre, né, de alguém que era zeloso pela obra de Deus, de anunciar o reino de Deus, e ele tinha o dever e a responsabilidade de passar para os Tessalonicenses, irmãos, essas doutrinas maravilhosas, irmãos, né? E que eles precisavam, irmãos, como novos irmãos, estarem seguros na fé, na justiça do Evangelho de Deus, irmãos, e não deixar de anunciar o Evangelho, conforme diz a palavra de Deus em Atos capítulo 20, verso 28, olha o que diz as Escrituras Sagradas. Cuidem de vocês mesmos, pois é, e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o preço da igreja, olha o preço da fé, do Evangelho, que Paulo estava dizendo. Isso é muito importante, irmãos. Então vamos aí em segundo lugar agora, o verso número 4. Eles os escolheram, você não foi escolhido pelo povo,
Você não foi tirado do gabinete aí de um presidente e botado aí numa instituição de pro do país. Você não foi escolhido por uma assembleia humana qualquer. Não é? Olha, Tessalonicenses, vocês foram escolhidos pelo Deus Supremo, pela soberania do poder da eternidade. Você foi escolhido, essa nação, esse povo, essa igreja foi escolhida por Deus. Né? É o que ele dizia, amados. Né? E vocês têm, Tessalonicenses, um desafio pela frente. Não é? Como também nós temos hoje, amados, né? De fazer chegar o Evangelho para a palavra de Deus da salvação, amado, para os que ainda não creem na palavra de Deus. Nós como igreja de hoje, Tessalonicenses de hoje, amados, nós precisamos estar bem esclarecidos da necessidade, amados, de livrar o homem da condenação eterna. Sabe o que é o homem se livrar da condenação eterna, irmão? Sabe o que é a condenação eterna? Morte eterna. É morte é ruim, sofrimento, dor eterna. E tem gente ao seu lado aí, tem seus filhos, tem seus pais, tem seus vizinhos, tem seus amigos, seus parentes, tem as pessoas com quem você convive, que você trabalha, está no meio da sociedade. Você tem responsabilidade de anunciar para essas pessoas, porque senão, se não crerem, estarão condenados à morte eterna. Se morrerem sem crer, e vão para o inferno, e depois, no julgamento final, para o lago de fogo, amados, né? Amado, enquanto o homem não ouviu o Evangelho e não crê em Jesus Cristo, irmãos, e que caso ele permaneça negativamente, dizendo não ao Senhor Jesus, irmãos, né? Ele vai amargar o lago de fogo e a morte eterna. É isso que eu venho dizendo, né, meus irmãos? Pois bem, por essa razão, amados, é preciso se pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho, que o Evangelho, amados, é a necessidade do homem e é a necessidade da igreja pregar a palavra de Deus para as pessoas, irmãos, né? Bem, em Tessalônica a gente está vendo aqui os grandes obstáculos, né, que era o judaísmo, os judeus que se converteram, amados. Por exemplo, muitos deles se converteram, amados, quando aqueles quase 3.000 naquela festa de Pentecostes, eles estavam ali, como todo mundo vai a uma festa aqui no Brasil, de um tal de um padroeiro, que aí passa uma semana ou duas na cidade, né? Aqui na minha cidade tem uma festa, né? Que aí vem os parentes que estão no sul, estão no norte, vem tudo para cá, no centro-oeste, né? Que está em todo lugar, vem aqui para Mossoró, passa uma semana, duas aqui, né? Com a festa da padroeira, e aí eles ficam aqui, né? Aí naquele dia de Pentecostes, aqueles gregos lá de Tessalônica, vamos dizer 10, 15 ou 20, vieram para cá. E aí eles ouviram em Pentecostes o Evangelho, mas não ouviu tudo que precisava ouvir. Quando eles voltaram com um meio judeu da velha aliança e um meio judeu da nova aliança. Né? Um meio judeu do povo de Deus antigo, do judaísmo, e um meio cristão que creu ali com a palavra que Pedro deu. Então, meus amados, hoje nós temos coisas assim parecidas, amados, né? Nós temos aí o romanismo, o judaísmo, o budismo, amados, e de tantos ismos por aí afora, irmãos, que tentam obstacular, amados, obstacular a fé genuína, a fé verdadeira, meus irmãos. Olha, era necessário fortalecer a igreja de Tessalônica. Estava cheio dessas pessoas que, amados, estavam ali criando problemas. E essa igreja precisava, amados, despontar, amados, para ser uma grande igreja missionária, evangelizadora, amados, e aproveitar a oportunidade para ganhar, né? Portanto, Timóteo ali, amados, com ele, passou pouco tempo em Tessalônica para apoiá-los. Isso foi muito necessário para eles, né? Uma igreja, para nascer bem, amado, ela precisa, meus queridos, né, ensinar os seus membros a respeito de Jesus Cristo. Esta é a razão, amado, e eu tenho sempre orientado os meus irmãos
quando planta uma igreja, de orientar os missionários para passar os primeiros anos ensinando a respeito da cristologia de Jesus, pelo menos 2 anos, Jesus, o Novo Testamento de Jesus, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, as cartas, né? Ensinando para que aprendam sobre Jesus Cristo, irmãos, para deixar os membros sempre preparados para vencer, amado, esse tipo de oposições que surge, amado, desses judaizantes aqui entre nós, desses romanistas, desses, sei lá, crentes, entre aspas, que ficam perturbando muito mais esses judaizantes, né, que a gente chama de crentes. Eu me lembro muito bem, um missionário ligou e disse: pastor, eu fiz um culto ali numa casa de uma irmã, muito grande, aí tinha muita gente, aí no outro dia a igreja, entre aspas, foi para lá, arredondou todo mundo, fez outra igreja, fiz no outro bairro, fez a mesma coisa, ficava perseguindo nessa cidade onde nós plantamos aqui. E aí eu me lembrava dessas ações de Paulo, né? Certo? Para aqueles lá de Tessalônica que iniciaram a fé cristã. Amado, o cristão precisa apenas ser guiado pelo Espírito Santo. Em especial nos momentos de aplicação do plano da salvação e ficar, amado, na direção do Espírito Santo, amado, que tudo vai correr bem, amado. Era exatamente o que Paulo estava passando para os Tessalonicenses, amados, aquela igreja que eles dizem que precisavam estar ali firmados em Jesus Cristo. Amado, uma coisa a mais, mesmo que existam, amados, obstáculos, eles serão removidos, e os que foram eleitos naturalmente, irmãos, irão, meus amados, né, ter o seu grande encontro e fazer, amado, a maior declaração que o homem pode fazer, que é: creio em Jesus Cristo. Essa é a maior declaração, amado, né? Muito bem. O Evangelho, amado, aplicado na vida de alguém, irmãos, que manifeste ser um descrente, ignorante e duro de coração, amado, mas ao ouvir o Evangelho, ele passa com a sua confissão, ter uma vida mudada, transformada, para viver bem, melhor do que antes, e viver uma vida de bênção e paz na sua vida. E vamos para o terceiro e último ponto do nosso estudo, da nossa exposição. Verso de número 5, mas também em poder. Olha, irmãos, eu quero que você fique bem firme aí sobre esse verso 5. Olha, Paulo diz, não somente por palavras, né? Paulo sugere, mas também de um conjunto de coisas necessárias para formar uma igreja, um grande bloco para levar o plano da salvação de forma eficiente para as pessoas, né? O objetivo da carta aos Tessalonicenses, amado, é para chamar a atenção que a igreja, antes de tudo, deve evangelizar, ela deve passar um período de treinamento, ela deve ter conhecimento da força necessária que os cristãos precisam, amado, no exercício da missão. E mais, irmão, a íntima comunhão, amado, com o Espírito Santo, amado, que se torna o centro das atrações do cristão. O Espírito Santo está no coração, né? Que vem, amado, empreender na missão, amado, algo importante do plano da salvação, amado, e aprender com o exemplo, irmão, da vida cristã. Não tem coisa mais gostosa. Vamos ver mais um pouco nesse verso número 5. Olha, este verso 5, amado, é muito sugestivo para a escola de formação dos discípulos, o que poderia ser estudado mais exaustivamente, irmãos, para que exista uma base de orientação que vão encarar, amados, o dom do evangelista, o dom de evangelista, amado, né? Que deve ser colocado à disposição do Senhor Jesus, irmãos, e da sua igreja, para que os crentes com o dom de evangelista, eles saiam ao encontro das pessoas, para falar do amor de Deus, amados. Isso é fantástico, não é? Muito fantástico, irmãos, né? Amados, nos destaques deste verso de número 5, irmãos, da mensagem do poder, amados, são importantes que os cristãos tenham essa consciência que sem essas ferramentas, irmãos, não é possível, amados, sair do canto. Sem você pregar, amados, não é a possibilidade. Se você não exercitar o poder
do Evangelho, não há como você fazer nada, irmãos, né? Mas quem estiver buscando na palavra de Deus, irmãos, como ela deve ser aplicada na vida das pessoas, irmãos, né? E sem se desviar dela para lugar nenhum, amado. E quando estiver falando para alguém, amado, isso será muitíssimo importante, porque o Espírito Santo haverá de ajudar a esclarecer o que a palavra de Deus diz. Olha bem, outra coisa é a forma, amado, como o poder de Deus vai agir no momento da evangelização, né? E compreender que o poder de Deus é a forma que a palavra de Deus age, não para operar milagres, que também faz, mas para operar o milagre do homem pelo poder de Deus, ouvir o Evangelho e crer na palavra de Deus. Amados, outras duas coisas importantes, né? Que é o Espírito Santo. Amado, é bom que se diga, amado, sem ele, né? Não adianta, amado, nada pessoal, como seja bons conhecimentos, amado. E tudo que seja de habilidades pessoais, irmãos, não funcionará, irmãos, sem a devida, amado, atuação do Espírito Santo, amado, que guia o cristão, amado, quando ele está passando o Evangelho para alguém. Por isso que o crente não tem que estar se preocupando se ele está, amado, em comunhão com Deus, estudando palavra, orando, amado, e sai para evangelizar. Quem sai com ele é o Espírito Santo, e na hora não dá branco nenhum na vida dele, e ele transmite que o Espírito botar na sua boca para falar de poder de Deus, irmão, né? Amado, o homem que ouve o Evangelho e venha a se converter, irmãos, com certeza, isso é muito profundo. Isso aconteceu, amado, que o Espírito Santo colocou dentro dele o quê? Um chip. Qual é o chip? Ele tinha um chip, ele já tem um chip. O homem, quer seja da humanidade adâmica, né? Ou que seja da humanidade cristã, eles todos já têm esse primeiro chip. Qual é o chip? A imagem semelhante, já tem esse chip aí. Agora, quando a pessoa se converte, que já tem o chip da imagem e semelhança de Deus, ele recebe o chip de Romanos 8:29. O chip agora da imagem, né, do Filho de Deus. Fantástico, meus irmãos, né? Fantástico, irmãos, né? E a confirmação ou a convicção no coração. Então, amado, a mensagem, o poder, o Espírito Santo, amado, e a convicção, um crente com isso tudo, né? E muito mais pelo último que eu vou passar para vocês, que são 5, eu falei dos 4, agora o quinto, né? E o quinto é nosso modo de agir. Meus irmãos, essa é a quinta coisa que está nesse versículo para abençoar, amados, na hora que o crente vai aplicar o Evangelho da salvação, amado, o nosso modo de agir. Paulo está dizendo assim, o nosso modo de agir era eu, Silvano e Timóteo plantando a igreja de Tessalônica, meus irmãos. Nós, 3 meses, plantamos a igreja com dezenas de pessoas sem parar. Nosso modo de agir, a parte humana, as 4 primeiras, a parte de Deus, a mensagem de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus e, amados, a convicção que Deus dá. E a quinta é, amado, nosso modo de agir. Não adianta você ter os 4 e não agir. Precisa agir. Fica em berços esplêndidos, fica acomodado. Amanhã eu vou e nunca vai. É isso aí, amado, né? Amado, eu tenho em toda a minha vista, amado, visto a falta de testemunho em quem evangeliza, as pessoas não têm demonstrado seguir o exemplo como este de o agir de Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, né? Por quê, amado? Falta empenho, né? Aí tem muito comodismo, muita mermice, irmão, muito descompromisso, muita futilidade, irmão,
né? Desvio do alvo, tantas coisas que caracterizam os que não primam pelo exercício da pregação genuína do Evangelho, amado. E, no entanto, Paulo diz o nosso agir, né? A nossa parte que não pode deixar de ser feita. Amados, as pessoas se envolvem muito mais com o mundo. Pessoas com dom de evangelista, amado. É torcedor de um time que dá a vida por ele. Eu vou aonde o time for, né? Tem outro time que diz, né, até morrer, amados, né? Infelizmente. E outro diz, o meu pendão. Meu pendão. Coisa nenhuma. Aí o cara vai e tira uma foto no estádio. Eu estou aqui com meu filho, minha mulher, eu aqui. E não tira da igreja, eu estou aqui, ó, na escola dominical. Eu estou aqui no culto de evangelização. Eu estou aqui no culto, não começou a ir no culto solene, mas eu estou aqui com a foto do pregador depois do culto, que falou do amor de Deus. Não faz isso. E essas pessoas não têm foto dizendo, eu fui evangelizar, eu fui ao avanço missionário. Falando nisso, vai ter avanço esse missionário, nós vamos levar 50 pessoas para o sertão, no ônibus do Projeto Uma Sertão, novembro, dezembro, só passou essa pandemia. Então veja bem, meus irmãos, as pessoas dão ênfase não o modo correto de agir, mas o que é politicamente correto. Eu sou um servo, cidadão, eu estou no estádio, eu estou olhando o MMA, o camarada deu um nocaute, aliás, o cara morreu, oh, vitória! Calma, rapaz, coloque sua vida nas mãos do Senhor, sirva a Deus, não se omita. Eu quero concluir com as seguintes colocações, 3, né? A conclusão, em primeiro lugar, todo cristão tem igualmente o Espírito Santo, que agirá dentro de todos do mesmo jeito, certo? Certo? Agora, uns dão maior espaço, como diz aqui o texto, os Tessalonicenses dava o maior espaço da operosidade da fé. Você não dá, você tem o mesmo Espírito Santo, mas está lá. Não apaguei, o Espírito Santo não se apaga. Né? Está lá, como diz Paulo. Amados, essa pessoa que tem o Espírito Santo, que é operoso, ele está, consequentemente, irmão, se comportando, amado, como alguém que ama o próximo, né? E que quer não só satisfazer a vontade de Deus. Amados, em segundo lugar, eu quero concluir dizendo para você o seguinte, né? Quando Paulo disse a eles lá, os Tessalonicenses, ele os escolheu, foi o dedo de Deus, a vontade de Deus, porque, ó, Deus escolhe, o Espírito veio ao mundo e fez a redenção, e o Espírito Santo faz a regeneração, mas é Ele que escolhe. Olha, Tessalonicenses, vocês foram escolhidos, amados por Deus, algo primoroso, uma eleição não pelos homens, mas por Deus, amados, que é o Deus Todo-Poderoso e satisfaz todas as necessidades humanas, amados, né? Um eleito deve ter a consciência dessa escolha, meus irmãos, né? E ser muito mais disposto para Deus e não para o mundo, não para as coisas mundanas. Né? Eu pensei assim, rapaz, eu fico danado quando o cara põe no meu Facebook, né? Coloca que ele está assistindo o MMA, com camisa, não sei o que, coloca que ele está no futebol, tá não sei o que lá, eu fico assim preocupado, meu Deus do céu. Né? Bem, em terceiro e último lugar, amados, fala que Paulo disse aos Colossenses, terceiro lugar, mas em poder. Né? Você viu aí a operosidade da fé, né? Você viu aí escolhido. Agora ele fala sobre também em poder, amado, um cristão operoso, escolhido, amado por Deus e portador do poder de Deus, irmãos. Ele fará tudo que agrada a Deus e trará para si as bênçãos de Deus. Envolva-se com a igreja do Senhor Jesus aqui, os Tessalonicenses já foram, deixou para nós a semente, vamos nos envolver, vamos evangelizar.
Olhe para dentro de casa, quem tem uma família grande. Olhe para quem está ao seu lado. Olha, que Deus te abençoe e te dê muita força para você exercitar o dom que Deus te deu. Amém? Estamos chegando ao final da nossa escola dominical. Vamos dar alguns avisos e depois encerrar orando. Quero dizer o seguinte, olha, estamos aguardando terminar esse período, mas parece que vai prorrogar-se mais um pouco, né? É isso aí. E, amados, estamos aqui sempre comunicando com os irmãos, né? Levando os irmãos aos estudos, à palavra, ao culto. Né? Daqui a pouco, né? Estamos iniciando o culto de hoje, né? Você vai ter a participação de muitas pessoas, né? Como o pastor Ricardo e a família, o pastor Ricardo orando e cantando, tocando e cantando. Nós vamos ter Ezequiel, né? Seu pai, também o Levi lá em Caraúbas. Nós vamos ter aqui Eulálio trazendo o credo apostólico, o Jaelto trazendo a confissão, né? É isso aí. Vamos ter durante esse culto, daqui a pouco, também a presença do reverendo Emanuel, que vai ler o texto sagrado da confissão, né? E também orar, muito importante. E vamos começar, claro, com o nosso amado diácono, nosso irmão diácono Davidson, que vai iniciar com a chamada de oração. Vamos ter a leitura bíblica do culto de hoje com o missionário Fantigo e vamos ter o louvor com o grupo Laudário. Olha, estou convidando você a ir à exposição da Palavra de Deus. Hoje vamos iniciar pregando no livro de Colossenses, ok? Um livro muito bom. Que Deus abençoe vocês, mas eu tenho um outro aviso. Sábado que vem, se inscreva para participar do primeiro congresso de missões, né? A extensão missionária da igreja, principalmente depois dessa pandemia. Olha, pregadores como o pastor Evaldias Gazimiro, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em São Paulo, ele é presidente da Junta de Missões Nacionais, o pastor João Hélio, da Igreja Presbiteriana das Graças, em Recife, Pernambuco, o pastor José Romeu, da Igreja Presbiteriana Memorial de Natal. Você vai ter também expositores que vão falar sobre oficinas, sobre o que estão fazendo, trabalhando. Quando eles plantam a igreja, eles é quem vão aí evangelizar, cuidar das pessoas. Os reverendos Alessandro de Delmiro Gouveia, Alagoas, Arcleus, da cidade de Epodi, Rio Grande do Norte, Edilei, da cidade de Senador Pompeu, e Roberto Carlos, da cidade de Pouso Ferro. Então, um grande convite para sábado agora que vem, sexta, dia 6 de junho, participar desse grande congresso. Ok? Vamos orar? Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui anunciando o Teu reino, falando do Teu amor, da Tua palavra, Senhor, pela mensagem que Tu nos desse hoje ao nosso coração. Os louvores, ó Deus, que vamos toar a Ti e glorificar o Teu nome. Senhor, muito obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.